Fala, meus amigos! Espero que estejam bem. Eu sou o Vini e vamos começar mais uma faixa do nosso podcast da Rock Vibrations. E hoje vamos abordar um tema que bem bacana, ao meu ver, um tema que tem a ver com muito do que foi criado no metal. Exatamente hoje, só que há muito tempo atrás, no dia 28 de outubro de 1981, era criada a primeira formação do Metallica. Não era bem aquela formação que ficou popularizada por muitos, né? Aí que começaram a venerar a banda, enfim. Era a formação com James Hetfield, Lars Ulrich, Ron McGovney e Dave Mustaine, que obviamente todos sabem daquela história famosa, né? Da sua demissão e a criação de uma das maiores bandas do thrash metal também, né? O Megadeth. E nesse tempo, lá nesse início, né, ainda sem Cliff Burton, que pertencia à banda Trauma, né? Que, óbvio, quem conhece o metal sabe que o Lars tinha ido, né, junto com um amigo no show do Trauma, porque muitos tinham dito que tinha um baixista incrível por lá. E ele inclusive achou que esse baixista na verdade era um guitarrista por conta da sua melodia no solo, né? E ele ficou impressionado com aquilo, né? Depois foi conhecer o Cliff no backstage. Lá o Cliff recusou a proposta de entrar pro Metallica, né? Enfim, isso foi um passo mais à frente, né? Mas o Ron McGovney, de certa forma, teve uma importância na banda também, porque ele arrumou um dos primeiros espaços para a banda poder ensaiar, né? Que era uma antiga casa que os pais deles tinham ali, os pais dele, melhor dizendo, e eles começaram a gravar ali algumas coisas, né? Inclusive, se você procurar aí pela internet, acredito que até no YouTube deva ter ainda isso. Existe um registro em que tem até uma foto do James sentado num sofá e, se não estiver enganado, chama Garage Days, só que com o ano de 1982, né? E lá tem algumas gravações das primeiras versões da banda para algumas faixas, como Hit the Lights, enfim. O que viria a ser o Kill 'Em All, né, de 83. Que ali foi a estreia definitiva mesmo, né? Depois de muitas demos, né? Muitas versões, muitos singles, muitas pessoas que acabaram passando antes dessa formação que foi criada na data de hoje, né? Que foi estabilizada na data de hoje. E claro, muita coisa acabou acontecendo nesse meio tempo, né? O Ron McGovney acabou brigando também com Dave Mustaine, aquela briga clássica em que Dave Mustaine acabou jogando, acho que cerveja no contrabaixo dele, se eu não estiver enganado, e ele acabou tendo uma série de problemas lá, porque o cara praticamente saiu voando, né, com o choque que ele tomou. E, enfim, aquele monte de briga. Dave Mustaine acabou saindo depois, né? Acabou sendo demitido, melhor dizendo. E toda aquela história que ele teve que cortar boa parte dos Estados Unidos de ônibus e acabou criando aquele ódio que a gente sabe, né? Inclusive, para quem tem curiosidade de saber, assim, da conversa do Dave Mustaine com Lars Ulrich, discorrendo um pouco sobre aquela época, né? Procure o documentário Some Kind of Monster, que é aquele documentário falado por muitos, né? Não só por quem é do rock, mas muita gente que gosta de música em geral acabou adquirindo e acabou gostando, né? Ali você vê o Metallica no auge dos problemas, né? Mostrando que realmente uma banda não é só você tocar, ser feliz e
ter mulheres, bebidas, ter tudo acessível, mas ao mesmo tempo você não tinha um conjunto, né? Você não tinha uma base. Eles escancararam ali o que realmente acontece nos bastidores e muitas bandas acabam não falando, né? Ou a gente acaba nem imaginando que exista, né? Esses problemas todos, né? E lá tem uma parte nos bônus do DVD que foi lançado, né? Acredito que tenha em Blu-ray também. Tem as partes em que o Lars conversa com o Dave. E muita coisa foi colocada em pauta ali e acabaram se resolvendo naquele momento, né? Inclusive o Dave dizendo que se ele pudesse, ele iria para reabilitação em vez de ter ficado um viciado, né, em drogas e bebida, principalmente, né? Mas naquela altura, James Hetfield também era, né? O apelido da banda de ser alcoólica não era à toa, né? O fato é que há 39 anos atrás, essa formação com James, Lars, Dave e o Ron acabou sobressaindo um pouco, né? Acabou por ser o primeiro marco da banda, né? Para quem não sabe, o James e o Lars acabaram montando aquilo que seria a base do Metallica há 8 meses antes dessa data. E o James, inclusive, disse que ficou boquiaberto com o primeiro ensaio da banda. Essa entrevista, inclusive, foi uma entrevista icônica onde ele revelou essas coisas, né, esses detalhes. Foi uma entrevista para a revista Playboy. Eu só não vou lembrar o ano da revista, mas foi em uma edição da Playboy. Acho que no começo dos anos 2000, ali por 2002, 2003. E ele disse que ficou pasmo, né? Ficou boquiaberto, porque o Lars basicamente tinha um kit de bateria que não funcionava. Ele tentava tocar, mas não conseguia sair nada. Era um kit de bateria básico e que toda vez que o Lars tocava um dos pratos, o prato caía no chão, eles tinham que parar o ensaio, o que parecia ser um ensaio, e o Lars ia lá, apertava de novo o prato e começavam de novo. Depois que eles pararam, o próprio James disse: "O que diabos a gente acabou de fazer?" Então, era uma coisa até engraçada, cômica, né? E diz que chegou um momento assim do Lars quase ficar de joelhos para ele para pedir para ele não desistir da ideia, né? Para eles montarem a banda, que o Lars achava que realmente tinha alguma coisa, ele tinha alguma ideia que poderia dar certo, né? E realmente ele estava certo. Tudo bem que como baterista, todos sabem que a fase dele acabou rápido, né? O auge dele. Acredito que o auge deva ter sido ali entre o Justice, né? E o Black Album. Foi basicamente isso. Quando a banda atingiu o ápice total, né? Do lado comercial e também do thrash metal, um pouco antes do Black Album, né? Se não tivesse falecido o Cliff Burton, como tudo aconteceu naquele acidente de ônibus, enfim, o ônibus derrapou e acabou caindo em cima do mesmo, né? Talvez tudo tivesse sido diferente, mas o próprio Lars disse que ele achava que não seria. O Lars achava que a banda poderia render o mesmo com o Cliff Burton, porque o Cliff era o cara mais eclético, né? Ele era basicamente o músico de verdade ali. O cara entendia muito de piano, gostava de músicos clássicos e ele também trouxe muita coisa diferente para a banda, né? Ele trouxe Misfits, ele trouxe coisas do hardcore também, ele trouxe coisas do Southern Rock, tipo Lynyrd Skynyrd. Então muita coisa foi sendo moldada para a banda, né? Então provavelmente Load e Reload poderiam existir, mas talvez de uma forma um pouco mais pesada, não tão country rock como a gente viu, não tão hard rock, talvez, mas esses discos, conforme vão passando o tempo, estão meio que ganhando a aprovação de muitos fãs, inclusive muitos que criticavam a época, né? É como um grande brother meu fala, ele é radialista.
Ele diz que, assim, né, se você ouvir esses álbuns sem pensar no Metallica, você consegue ter uma compreensão diferente. Agora, se você ficar pensando em comparação ao que eles já fizeram em Ride the Lightning, Master of Puppets, Black Album, você vai achar esses discos um pouco inferiores. Mas tem músicas relevantes, sim. Convenhamos, eles foram muito melhores em produção do que Send Anger, né? Que é um disco extremamente criticado até os dias atuais, né? Você pega uma pessoa aí para falar 5 músicas do disco, você não encontra, basicamente. Agora, se você quiser encontrar pessoas para falarem 5 músicas que elas odeiam do disco, com certeza você vai ouvir aí, por aí, né? No, nos rolês aí que o pessoal tem ligado ao rock, ao metal, né? Bom, 39 anos da primeira formação da banda, praticamente 40 anos desde o início, né? De tudo. E o que ficou foi uma banda com maior marketing da história do heavy metal, sem dúvida alguma. Tudo bem, os fãs de Iron Maiden sempre irão defender a banda, né? Do Steve Harris. E eu também concordo, Iron Maiden é a maior banda de heavy metal da história. Junto ali pra mim com Saxon, com outras, né? Também que a gente conhece, Judas Priest, Accept, enfim. Mas eu acho que o Maiden sempre tá acima. É claro que o disco mais vendido da história do heavy metal é o Black Album. Isso é indiscutível, não dá pra você brigar com números, né? São mais de 30 milhões de cópias. Ah, mas enfim, uma grande dúvida que surge aí, pra gente terminar aqui esse bate-papo, é: o Metallica não é o criador do thrash metal. Como a gente sabe, o Exodus, em 1979, já estava começando os moldes desse estilo, e o Metallica só veio fazer isso em 81. É claro que o Metallica acabou ganhando notoriedade e acabou mostrando que poderiam inserir elementos que não necessariamente estavam no heavy metal, mas também no hard, no progressivo. E o próprio Metallica já disse, né, o Lars e o James já disseram várias vezes que eles achavam que o Motorhead era o inventor do thrash metal por conta da velocidade e do peso, né, que o Lemmy impunha na banda. Mas, no geral, o Metallica popularizou, né? O Metallica trouxe à tona um estilo que estava sendo criado e acabou virando o líder do chamado Big Four, né? Depois. E o resto a gente sabe como que aconteceu, né? Altos e baixos e estão aí, firmes e fortes. Agora com James novamente reabilitado do vício das bebidas, né? E o resto desses capítulos a gente vai ver em breve, creio eu, com um novo álbum e novas ideias, né? Kirk Hammett disse recentemente que eles têm muitas ideias e material suficiente até para 2 álbuns. O SM foi criado recentemente aí, né, a sua segunda versão com orquestra. Mas vamos ver o que tem mais pela frente, né, nos próximos anos aí com a banda. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar e nos siga em nossas mídias sociais. Nos dê aí o seu devido apoio para a gente conseguir criar cada vez mais conteúdo. Grande abraço para vocês e até a próxima.